Olá pessoal, meu nome é Bruno Ribeiro. Seja bem-vindo a mais uma série de demonstrações das nossas soluções Acronis. Na demonstração de hoje nós vamos falar sobre relatórios, ok? A Acronis disponibiliza através da nossa plataforma inúmeros tipos de relatórios que eles vêm pré-configurados. Como vocês estão vendo aqui, a gente tem alguns relatórios como alertas, ameaças detectadas, resumo, vulnerabilidades existentes no ambiente protegido, mapa de proteção de dados, máquinas que foram descobertas, né, ou seja, máquinas que estão com a gente instalado ou não. Tá? Então você tem essa lista de relatórios já pré-configurados. Bom, vamos navegar um pouquinho mais no detalhe de cada um. Tá? Clicando aqui no primeiro, a gente está vendo o relatório de alertas. Tá? Aqui você vai identificar, por exemplo, se houve algum ataque ransomware, se a máquina foi infectada com malware, se teve algum, por exemplo, uma URL maliciosa, se um backup falhou. Então é mais, por exemplo, alguma coisa grave, né, algum alerta crítico no ambiente, você vai ter acesso aqui a esse relatório, né, como a gente está vendo aqui no nosso caso. Bom, passando para o próximo relatório, a gente tem ameaças detectadas. Significa que ele vai mostrar o dispositivo, o caminho, né, onde ele identificou aqui a ameaça, tá? Tem uma lista de URLs, por exemplo, bloqueadas, tá? Vulnerabilidades existentes, então ele já traz essa lista aqui, tá? Que é uma ameaça para o ambiente. Você consegue, por exemplo, expandir isso daqui ou reduzir. Tá? Então a gente tem essa lista de vulnerabilidades existentes de acordo com o workload. Então aqui a gente vê a máquina. Esse é um device aqui que eu tenho, um Windows 2012. Aqui é o meu próprio notebook, tá? E ele tem aqui a base de dados CVE, que você pode consultar para saber o que é essa vulnerabilidade, ok? Atividades diárias, o próximo relatório. Tá? Então eu tenho aqui uma lista de atividades, tudo que foi realizado no ambiente no dia de hoje, tá? Então, se você iniciou um plano manualmente, ele vai mostrar aqui se você fez uma análise de vulnerabilidade, aplicou um patch. Então é um log como se fosse de auditoria para você saber o que foi realizado. Aqui em cima você pode ver que tem aqui por data, né? Então são os gráficos que ajudam você a saber onde teve mais interação manual. Okay? Atividades semanais é o mesmo princípio nas atividades diárias, só que eu pego datas de históricos um pouco maiores. Okay? Detalhes de verificação do backup. Então aqui é um relatório onde ele fala se o teu backup que você realizou em nuvem ele estava corrompido com algum dado malicioso, por exemplo, um malware ou um ransomware. Tá? Então, se foi identificado um malware no teu backup em nuvem, é aqui que ele vai mostrar isso. Okay? Mapa de proteção de dados, então nós temos um mapa termal aqui, tá? Significa que dentro dessas máquinas, por exemplo, que eu estou protegendo ela inteira, 100% da máquina, e aqui nessa máquina não tô protegendo. Né? Então a gente tem uma máquina onde eu tenho essa quantidade de arquivos desprotegidos, tá? Que eu só estou fazendo aqui basicamente, aplicando, na verdade, né, a parte de cybersecurity, tá? E aqui eu tenho um backup completo de máquina. Então, um reflexo é, é uma métrica, diria, um relatório mais visual. Né? Isso faz muito sentido, principalmente quando a gente tem um ambiente muito grande, com muitas máquinas. Isso daqui ajuda bastante. Okay? Máquinas descobertas, né, que são as máquinas que estão descobertas do ambiente. Então, a gente tem aqui 5 máquinas que estão protegidas, que estão sendo gerenciadas aqui no meu ambiente. Ok? E a gente tem um Cyberfit, isso é fantástico, tá? Aqui no Cyberfit você consegue ter um score, né, que é uma pontuação que vai falar dentro de cada máquina, dentro de cada workload, qual que é uma pontuação dele para falar, olha, se você, por exemplo, pegar um exemplo aqui, você tem um anti-malware, então você já tem uma pontuação X. Você tem backup para essa máquina, então você já tem uma pontuação. Mas não tem firewall habilitado, você não tem VPN, não tem criptografia de disco, não tem NTLM, tá? Então, a ideia é deixar você sempre em cyberfit,
tá? Manter o ambiente dos clientes sempre atualizados e seguros. Então, vamos pegar uma máquina que está com uma pontuação boa aqui. Então, olha, para essa máquina eu tenho anti-malware, eu tenho backup, eu tenho firewall, eu tenho VPN, tenho parcialmente criptografia de disco e o NTLM. Tá? Então é um modelo, né, que já vem pré-built aqui configurado. Muito bem. Continuando aqui, a gente tem previsão de integridade do disco. Então, se o disco for apresentar algum tipo de falha, a gente usa uma tecnologia Smart para fazer isso. É aqui que você vai saber se ele está com algum tipo de probabilidade de dar algum tipo de falha. Resumo, a gente tem alertas, atividades, né, uma soma de tudo isso que a gente está vendo aqui. Resumo de gerenciamento do patch é o nosso próximo relatório. Tá? Resumo do patch, se foi instalado ou não. Tá? Tenho aqui o status, se ele foi instalado ou não, se deu algum tipo de falha. Então aqui vocês podem ver que deu falha em alguns, mas outros foram instalados também. Eu tenho o workload aqui, que me fala qual que é a máquina de origem. E por fim, nós temos o último relatório, que é o de vulnerabilidade, né, que ele vai mostrar as vulnerabilidades existentes aqui, tá? E uma categoria, né, um gráfico aqui bem bacana. E aqui ele tem a lista completa de todas as vulnerabilidades que foram encontradas até este momento. Ok, bom, vocês vão reparar que aqui embaixo eu tenho uma outra opção. Tá? É possível fazer um relatório extremamente customizado. Tá? Então a gente pode, por exemplo, vir aqui, lá na última opção aqui, clicar em personalizar. O que eu vou fazer? Tá? Eu vou criar aqui um relatório zerado. Tá? Então a gente vai começar a trabalhar nesse relatório. Então, o que eu vou adicionar? O que eu quero nesse relatório? Vou começar a adicionar os widgets. Primeira coisa, eu quero saber o ambiente, uma suma do ambiente, né? Então, o que eu colocaria aqui? Atividades. Muito bem, vamos colocar outra métrica. Lista de atividades, que isso é importante para saber o que está que está rolando aqui no meu ambiente. Tá? Vamos lá colocar aqui a parte de software. Né? Eu quero colocar aqui o inventário de software disponível. Quero ver o que está instalado em cada máquina. Muito bem. Vamos adicionar mais outros aqui. Alertas. Ativar resumo de alertas. Que mais? Nós podemos colocar aqui nesse nosso exemplo. Detalhes de alertas ativos. Muito bem. Vou arrastar isso aqui para cima. Opa. Deixar aqui customizado um do lado do outro. Vai ficar bem bacana isso daqui. E eu quero colocar mais um alerta ali do lado. Que eu vou colocar resumo de alertas históricos. E esse eu quero colocar aqui embaixo. Perfeito. Então aqui nós temos o nosso relatório, totalmente customizado. Como vocês poderão notar, tá? É à la carte, a ideia é ser bem flexível e disponibilizar para vocês um relatório totalmente customizado que reflete o ambiente completo dos clientes, tá? Do teu ambiente no caso. Tá? É possível a gente fazer o download desse relatório, por exemplo, para um PDF, para você fazer a manipulação desses dados, e até mesmo em PDF. Tá? Eu vou gerar um PDF desse relatório que a gente está fazendo aqui, enquanto ele está gerando. Você pode também, clicando aqui em configurações, é possível você, né, nesse relatório que ele chama personalizar, então vou colocar aqui customizadas. Vou colocar um intervalo aqui de 30 dias e você vai fazer o agendamento. Tá? Então, eu vou gerar um PDF no idioma português, uma vez por mês, que vai enviar esse relatório aqui às 7 horas da manhã. E eu mando para um e-mail ou e-mails esse relatório customizado. Então, isso dá para fazer com todos os relatórios, já dá para deixar tudo programado para você ter essas métricas. Pode fazer um único relatório ou inúmeros relatórios. Okay? Vou clicar aqui nesse relatório só para a gente dar uma olhada no que a gente acabou de fazer. Então, nós temos aqui o nome do relatório, qual que foi a data, o horário de execução, né, de inicialização desse relatório, e a gente tem aqui tudo bonitinho, o relatório pertinente ao nosso ambiente. Pessoal, na demo de hoje foi basicamente isso.
Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece de dar o like aí no vídeo, assinar o canal e compartilhar aí com os teus técnicos. Um grande abraço. Tchau, tchau.